A Igreja escondeu estes ensinamentos por 2 milênios, trancados não em cofres de ouro, mas no silêncio conveniente da tradição. Imagine uma biblioteca vasta, onde corredores inteiros foram selados, as chaves descartadas e os mapas para seus tesouros queimados. Os sussurros sobre o que havia ali se tornaram heresias, e as memórias, lendas perigosas. Por séculos, acreditamos que o cânone bíblico era a totalidade da revelação divina, uma narrativa completa e inalterada. Contudo, nas sombras da história oficial, em mosteiros esculpidos na rocha das montanhas etíopes, monges copistas preservaram o que o Império Romano decidiu apagar. Eles guardaram as palavras que não se encaixavam na nova ordem, os ensinamentos que davam poder ao indivíduo, não à instituição. Palavras proferidas por um Cristo que já não era mais deste mundo, um ser que havia atravessado o véu da morte e retornado com os segredos do universo. Jesus revelou segredos cósmicos após ressuscitar, e esses segredos foram metodicamente removidos da Bíblia que o Ocidente conhece. Pense nos 40 dias. Não foram apenas aparições fugazes para provar que ele estava vivo. Foram 40 dias de instrução intensiva, uma transmissão final de conhecimento para um círculo íntimo de discípulos, ainda abalados pela crucificação e maravilhados pela ressurreição. O livro de Atos dos Apóstolos menciona enigmaticamente que ele falou sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas quais coisas? Por que os evangelhos, tão detalhados em parábolas e sermões, se calam precisamente no momento mais crucial de todos? O silêncio é ensurdecedor. É um silêncio arquitetado, uma lacuna deliberada que esconde uma cosmologia complexa, uma hierarquia de anjos e demônios, e o destino da alma humana com uma clareza que assustou os pais da Igreja. O que Jesus disse foi considerado importante demais para ser esquecido, mas perigoso demais para ser registrado nas escrituras oficiais. O que era tão revolucionário que poderia abalar os alicerces de um império que se apropriava do cristianismo? A resposta não está em Roma ou em Constantinopla, mas na África, no coração da fé etíope. Ali, uma Bíblia com 81 livros, e não 66, conta uma história diferente. Uma história onde o véu entre o céu e a terra é mais fino, onde anjos caídos ensinam artes proibidas à humanidade e onde o próprio Jesus, após vencer a morte, não oferece apenas consolo, mas um mapa detalhado da realidade espiritual. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é uma heresia, mas a herança perdida do cristianismo primitivo. A maioria dos cristãos cresceu com a certeza de que a Bíblia é um livro singular, uma coleção de 66 textos divinamente inspirados, fechada e imutável. No entanto, essa é uma verdade parcial, uma narrativa construída por concílios e imperadores. Longe dos centros de poder de Roma e Constantinopla, aninhada nas terras altas da África, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo conta uma história diferente. Sua Bíblia, o Mesgebe Kedus, não contém 66, mas 81 livros. Esta não é uma adição tardia ou uma corrupção do texto original. Pelo contrário, é um testemunho de uma tradição cristã mais antiga que remonta ao século I, possivelmente ao próprio eunuco etíope batizado pelo apóstolo Filipe. Uma tradição que nunca precisou remover livros para se adequar a uma doutrina, pois sua fé foi forjada na pureza de suas origens apostólicas. É crucial reconhecer que o cânone bíblico não é uma verdade universal e imutável. É o produto de escolhas humanas, de debates teológicos e, frequentemente, de manobras políticas. Durante os primeiros séculos do cristianismo, dezenas de evangelhos, epístolas e apocalipses circulavam entre as comunidades de fiéis. A decisão sobre quais textos incluir e quais excluir foi um processo longo e conturbado, culminando em concílios como o de Nicéia, onde a uniformidade doutrinária tornou-se uma prioridade para o Império Romano. O que o Ocidente chama de apócrifo, que significa oculto ou secreto, a Etiópia simplesmente chama de escritura. Eles não viram razão para esconder o que consideravam revelação divina, preservando um espectro mais amplo de verdades que outras tradições optaram por silenciar por medo de complexidade. Entre os tesouros guardados na Bíblia etíope estão o livro de Enoque, uma obra monumental sobre anjos, demônios e os segredos do universo, o livro dos Jubileus, que reconta a Gênese com detalhes surpreendentes sobre calendários celestiais e leis angélicas, e livros adicionais de Esdras, que aprofundam as visões proféticas sobre o fim dos tempos. O mais chocante
é que esses textos não eram desconhecidos dos autores do Novo Testamento. A própria Epístola de Judas cita diretamente o livro de Enoque, tratando-o como uma autoridade profética. Isso levanta uma questão desconcertante. Se os apóstolos e os primeiros cristãos consideravam esses livros sagrados, quem deu à posteridade a autoridade para removê-los e declará-los indignos de leitura? Visualize a cena. Um monge etíope, em um mosteiro escavado na rocha de Lalibela, abre um manuscrito de couro de 1500 anos. A luz de uma vela dança sobre as letras da antiga escrita GS. Seus dedos traçam palavras que descrevem os vigilantes, os anjos que desceram dos céus e ensinaram segredos proibidos à humanidade. Ele lê sobre os Nefilim, os gigantes nascidos de sua união com mulheres mortais, e sobre as profecias detalhadas do dilúvio como um ato de purificação cósmica. São textos que homens como Jerônimo e Agostinho, pilares da teologia ocidental, leram e decidiram rejeitar no século IV, temendo que sua cosmologia mística e sua narrativa sobre a origem do mal desafiassem a estrutura de poder e a teologia simplificada que a Igreja Romana estava construindo. A Etiópia nunca queimou seus livros sagrados e, por isso, preservou o que o Ocidente decidiu esquecer. Sua localização geográfica, protegida por montanhas e desertos, tornou-a um santuário para o cristianismo primitivo, imune às revisões teológicas que varreram a Europa e o Império Bizantino, enquanto bibliotecas em Alexandria e Roma eram purgadas de textos considerados perigosos. Os escribas etíopes continuavam seu trabalho sagrado de cópia e preservação. Eles não estavam apenas copiando textos, estavam guardando a chave para uma compreensão mais profunda da realidade, um elo perdido que conecta o Antigo e o Novo Testamento de maneiras que o cânone ocidental apenas insinua. Eles mantiveram viva a memória de um universo muito mais estranho, complexo e maravilhoso do que nos foi permitido acreditar. Dentro deste cânone expandido, um livro brilha com uma luz estranha e poderosa, um texto tão fundamental para os primeiros cristãos que foi citado diretamente no Novo Testamento. O livro de Enoque. Antes de Elias, antes de Moisés, havia Enoque, o sétimo patriarca desde Adão. As escrituras canônicas dizem enigmaticamente que ele andou com Deus e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Mas o que essa jornada implicava? A tradição etíope preservou a resposta. Enoque não apenas caminhou com Deus em comunhão espiritual, ele foi levado em uma viagem cósmica, um tour guiado pelos arcanjos através da arquitetura secreta da criação. Ele foi o primeiro escriba da verdade celestial, encarregado de registrar o que viu. A razão de sua partida súbita do mundo é a chave de tudo. Enoque caminhou com Deus e não foi mais visto, porque Deus revelou a ele o que os homens não estavam prontos para saber. O livro detalha a transgressão primordial que antecedeu o dilúvio, uma história muito mais sombria do que a simples corrupção humana. 200 anjos de uma ordem elevada, conhecidos como os vigilantes, abandonaram seus postos celestiais, movidos pela luxúria pelas filhas dos homens. Liderados por Semiasa e Azazel, eles desceram sobre o monte Hermon e fizeram um pacto profano. Não apenas se uniram a mulheres mortais, mas ensinaram à humanidade segredos celestiais proibidos. Azazel ensinou a arte da metalurgia, a forjar espadas e facas, e a criar ornamentos e cosméticos, semeando a vaidade e a guerra. Outros ensinaram a feitiçaria, a astrologia, o conhecimento das nuvens e os sinais da terra. Foi a primeira grande transferência de tecnologia, uma dádiva envenenada que acelerou a queda da civilização e deixou uma cicatriz indelével na alma da humanidade. Dessa união profana nasceram os Nefilim, uma raça de gigantes cuja fome era tão vasta quanto sua estatura. Eles devoraram toda a produção humana e, quando não havia mais nada, voltaram-se contra a própria humanidade, consumindo-a. Sua existência era uma anomalia cósmica, um rasgo no tecido da criação que encheu a terra de violência e derramamento de sangue. O mal não era mais apenas uma escolha humana. Ele agora tinha uma linhagem, uma forma física monstruosa que andava sobre a terra. O livro de Enoque revela que o grande dilúvio não foi apenas um castigo pela maldade humana, mas um ato de cirurgia cósmica, uma tentativa desesperada de limpar o planeta da contaminação genética e espiritual deixada por esses seres híbridos e seus pais angelicais. A água foi o único solvente poderoso o suficiente para apagar tal mancha. Durante suas visões, Enoque é levado pelos céus
e testemunha o destino desses anjos caídos. Ele vê os vales onde estão aprisionados, acorrentados na escuridão até o dia do juízo final. Ele viaja para os 7 céus, aprendendo sobre as leis que governam o movimento das estrelas, do sol e da lua, e vê as moradas preparadas para as almas dos justos e dos ímpios após a morte. Enoque se torna o mediador entre o céu e a terra, intercedendo sem sucesso pelos vigilantes caídos e registrando tudo em tábuas celestiais. Ele não está apenas recebendo uma lição de teologia, está sendo apresentado a geografia do invisível, a física do espírito. Ele se torna o cartógrafo do cosmos, e seu livro, o manual de instruções para uma realidade que opera em múltiplos níveis, visíveis e invisíveis. É precisamente este conhecimento que Jesus teria desvendado aos seus discípulos naqueles 40 dias. Imagine a cena no Monte das Oliveiras. Ele se vira para Pedro e André e explica que os principados e potestades contra os quais o apóstolo Paulo mais tarde advertiria não são metáforas para o mal abstrato, são entidades reais, hierarquias de poder sombrio. Ele lhes revela que os espíritos imundos que eles expulsavam não eram meras doenças da mente, mas os espíritos desencarnados dos Nefilim mortos no dilúvio, condenados a vagar pela terra até o julgamento final, famintos por um corpo para habitar. De repente, os ensinamentos de Enoque não são mais uma história antiga, mas um briefing tático para a guerra espiritual. Jesus estava armando seus discípulos com a inteligência celestial necessária para compreender a verdadeira natureza do inimigo que enfrentariam. Com os segredos de Enoque agora recontextualizados pelo próprio Messias, os 40 dias de ensinamento se aprofundaram em uma revelação ainda mais vertiginosa: a cosmologia completa da realidade. Jesus não estava meramente oferecendo parábolas sobre moralidade. Ele estava entregando aos seus discípulos um mapa da criação, um guia detalhado da arquitetura do universo espiritual que eles, como futuros apóstolos, teriam que navegar. Ele precisava que eles compreendessem que o mundo que vemos é apenas a casca, a camada mais externa de uma realidade multidimensional pulsante de vida, hierarquias e conflitos. A fé que ele lhes pedia não era um salto cego no escuro, mas um passo calculado para dentro de uma geografia invisível, porém real. Ele estava transformando pescadores e cobradores de impostos em embaixadores cósmicos, equipados com um conhecimento que nenhuma escola rabínica ou academia grega jamais poderia oferecer. Imagine a cena, banhada pela luz suave do crepúsculo no Monte das Oliveiras. É Pedro quem ousa fazer a pergunta que assombrava a todos: Senhor, o que acontece com aqueles que morreram antes de ti? O que foi feito de nossos pais, de Moisés, de Davi e dos profetas? Um silêncio expectante paira sobre o grupo. Jesus não responde com uma metáfora, mas com o testemunho de um viajante. Ele descreve sua própria jornada nas horas entre a cruz e o túmulo, a sua descida ao Sheol, o reino dos mortos. Ele fala de um lugar dividido em compartimentos, uma vasta antessala da eternidade. De um lado, os justos, como Abraão, aguardavam em um lugar de consolo. Do outro, separados por um abismo intransponível, os ímpios sofriam em tormento. Não era um inferno de fogo, ainda não, mas um lugar de sombras, espera e arrependimento tardio. Sua resposta continua e a magnitude de sua vitória sobre a morte se torna clara. Ele explica que sua descida não foi de um prisioneiro, mas de um libertador. Como está escrito, ele pregou aos espíritos em prisão, proclamando sua vitória sobre as forças que os mantinham cativos. Ele abriu as portas do cativeiro e liderou uma procissão triunfal dos justos do Antigo Testamento para fora das sombras do Sheol e para dentro da luz do paraíso. A ressurreição não foi apenas a reanimação de seu corpo, foi a reordenação do cosmos. A morte foi derrotada, seus portões arrombados, seu poder quebrado. Ele estava revelando a mecânica da salvação, explicando que seu sacrifício não era apenas um ato simbólico, mas uma operação de resgate em escala universal, alterando o destino de cada alma que já havia vivido. Expandindo a visão para cima, Jesus descreve a estrutura dos céus, confirmando as visões de Enoque. Ele fala das múltiplas camadas celestiais, cada uma governada por ordens angélicas específicas, tronos, dominações, principados e potestades. Ele revela que os anjos não são apenas mensageiros, mas administradores cósmicos, guardiões das nações, reguladores das forças da natureza e guerreiros na batalha contínua
contra as hostes rebeldes de Satanás. Os discípulos começam a entender que o universo é um reino vasto e organizado, um campo de batalha onde lealdades são testadas e destinos são forjados. A missão que lhes foi confiada não era apenas espalhar uma mensagem, mas participar ativamente nesta guerra cósmica, armados com a autoridade de seu nome e o conhecimento da estrutura do poder espiritual. É neste ponto que a revelação atinge seu clímax, transformando para sempre a compreensão dos discípulos. O reino de Deus, ele lhes ensina, não é apenas um evento futuro ou um lugar distante para onde as almas vão. O reino de Deus não é apenas futuro, é uma geografia espiritual que existe agora, em paralelo à nossa própria realidade. É uma dimensão superior que interpenetra o nosso mundo, invisível para olhos não despertos. Os milagres que ele realizou não eram violações das leis naturais, mas a manifestação das leis superiores do reino, rompendo em nossa realidade inferior. Ele estava lhes dando a chave para perceber e interagir com este reino. A oração se tornou um portal, a fé uma bússola e o Espírito Santo o guia para navegar nesta paisagem invisível que o cercava o tempo todo. Enquanto os discípulos recebiam este mapa cósmico, Jesus redirecionava seus olhares, movendo o epicentro espiritual do mundo que conheciam. A missão deles seria para o norte e para o oeste, para o coração do Império Romano e além. Mas ele lhes falou de uma linhagem de fé muito mais antiga, guardada no sul, em uma terra que a Bíblia chama de Cuxi ou Etiópia. Ele lhes relembrou da rainha de Sabá, que não fez apenas uma visita diplomática ao rei Salomão, mas uma peregrinação em busca da sabedoria de Deus. Ela não retornou de mãos vazias. Segundo a tradição etíope, ela levou consigo não apenas conhecimento, mas a própria semente da linhagem davídica, dando início a uma dinastia que se consideraria para sempre a guardiã de uma promessa sagrada. Jesus estava revelando que o plano de Deus não era eurocêntrico. A África não era uma fronteira a ser convertida, mas um cofre onde os tesouros mais sagrados já estavam sendo guardados. O coração desta revelação reside em um texto épico, o Quebra-Nagast, ou A Glória dos Reis. Este livro, central para a fé e a identidade etíope, narra a história completa da rainha Maqueda, a rainha de Sabá, e do rei Salomão. Mais importante, ele descreve como o filho deles, Menelik I, retornou a Jerusalém para ser instruído por seu pai, e ao partir, levou consigo a Arca da Aliança. A narrativa é clara, não foi um roubo, mas uma transferência divina. Enquanto os sacerdotes levitas acreditavam estar carregando a verdadeira arca em uma procissão de despedida, os anjos haviam trocado a original por uma réplica. A Shequina, a glória visível de Deus que habitava entre os querubins, abandonou silenciosamente um Israel que caminhava para a idolatria e encontrou um novo lar em Aksum, na Etiópia. A presença física de Deus na terra mudou de endereço. Imagine Jesus explicando isso aos seus discípulos. Ele lhes diz que a profecia de que a Etiópia estenderá as suas mãos para Deus, Salmo 68:31, era mais do que uma simples conversão em massa, era uma referência a este ato sagrado de custódia. Ele lhes teria contado que, enquanto o segundo templo em Jerusalém era uma estrutura magnífica, ele estava vazio de sua glória principal. A arca nunca retornou do exílio babilônico, porque nunca esteve lá. Já estava segura, aninhada em um santuário nas montanhas africanas. A Etiópia se tornou a nova Sião, não em substituição, mas em preservação. Ela foi escolhida para ser um santuário de rocha e tempo, protegendo o artefato mais poderoso da história da humanidade, da profanação e do esquecimento. A fé daquela nação estava literalmente construída sobre o trono terreno de Deus. Para selar esta conexão na nova aliança, Jesus lhes teria profetizado sobre um encontro no deserto. Ele descreveria como o apóstolo Filipe seria levado pelo Espírito para encontrar um homem, um eunuco etíope, alto oficial da rainha Candace, que lia um rolo do profeta Isaías. Este não era um pagão qualquer, era um temente a Deus, um membro de uma corte que já reverenciava o Deus de Israel. O batismo daquele eunuco não foi apenas a salvação de uma alma, foi a união oficial do cristianismo apostólico com o reino que guardava a arca. Foi o elo que ligou o antigo pacto, simbolizado pela arca, ao novo pacto, selado em seu próprio sangue. Aquele homem retornou à Etiópia não apenas com uma nova fé, mas com a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria herança sagrada. Assim, a verdade chocante se completa em uma única frase. A Etiópia guardou o que Jerusalém perdeu, tanto a arca
quanto a palavra completa. Enquanto a linhagem de sacerdotes em Jerusalém se corrompia e o templo se tornaria um centro de comércio, a nação etíope se tornava, em silêncio, o guardião dos mistérios. Eles possuíam o trono físico da aliança mosaica e, ao mesmo tempo, preservariam o cânone completo das Escrituras, incluindo os livros que o resto do mundo descartaria. Sua missão não era de conquista, mas de preservação. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que o seu reino era muito mais vasto e a sua história muito mais complexa do que eles imaginavam, com raízes profundas que se estendiam até o coração da África, aguardando o momento certo na história para revelar seus segredos. Se este conhecimento era tão vital, se formava o núcleo dos ensinamentos finais de Cristo, a pergunta inevitável ecoa através dos séculos. Por que foi removido? Para entender essa exclusão, precisamos viajar no tempo até um momento crucial da história, quando o cristianismo deixou de ser um movimento perseguido de rebeldes espirituais e se tornou o braço religioso do maior império do mundo. No século IV, o imperador Constantino viu na fé cristã uma cola poderosa para manter unido um império em desintegração. Mas para que uma religião servisse a um império, ela precisava ser uniforme, previsível e, acima de tudo, controlável. A diversidade vibrante de crenças, textos e interpretações do cristianismo primitivo tornou-se um problema político. O misticismo era uma ameaça à burocracia. A revelação pessoal era um perigo para a autoridade centralizada. A necessidade de um cânone fechado não nasceu de uma revelação divina, mas de uma necessidade imperial. É neste cenário que o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., se torna o palco de uma revolução silenciosa. Imagine a cena. Constantino, ainda não batizado, preside o encontro. Bispos de todo o império, muitos ainda com as cicatrizes da perseguição em seus corpos, agora debatem teologia sob o olhar atento do poder secular. A pauta oficial era a natureza da divindade de Cristo, mas a pauta não dita era a criação de uma ortodoxia imperial. Quando textos como o livro de Enoque eram postos em questão, o debate ia além da teologia. Um bispo poderia argumentar: se incluirmos Enoque, o povo terá acesso a uma cosmologia que não controlamos. Como podemos manter a autoridade da Igreja sobre os mistérios celestiais se qualquer um pode ler um guia detalhado sobre eles? Outro poderia acrescentar: e jubileus com seus calendários celestiais desafia o nosso controle sobre os dias santos e os rituais. Precisamos de simplicidade, de uma fé que sirva ao império, não de uma que o questione com segredos cósmicos. O processo de canonização que se seguiu por vários concílios foi, em essência, uma grande filtragem teológica. A pergunta que guiava os pais da Igreja não era apenas: este texto é inspirado por Deus, mas também: este texto apoia a estrutura e a autoridade da Igreja que estamos construindo? Livros que promoviam uma conexão direta e pessoal com o divino, que descreviam um universo cheio de agentes espirituais autônomos ou que davam poder a profetas e videntes, foram sistematicamente marginalizados. A cosmologia de Enoque era considerada excessivamente mística, suas histórias sobre anjos caídos e gigantes, embaraçosas para uma fé que buscava se apresentar como racional e filosófica ao mundo greco-romano. Era mais fácil descartar esses textos como fábulas judaicas do que integrá-los a uma teologia que valorizava a ordem, a hierarquia e a clareza dogmática sobre a experiência visionária. A remoção desses textos criou um vácuo deliberado, uma ausência estratégica de informação. Ao suprimir a geografia detalhada do mundo espiritual, a Igreja se posicionou como a única mediadora segura entre a humanidade e Deus. Se você não tem mais o mapa, precisa confiar no guia. A guerra contra principados e potestades foi lentamente reinterpretada como uma luta puramente interna e psicológica, em vez de um conflito cósmico real. O resultado foi um cristianismo domesticado, uma versão da fé com as garras aparadas e os mistérios trancados. A ênfase mudou da gnose, o conhecimento direto e transformador, para a pistis, a fé cega na doutrina apresentada pela instituição. Os fiéis foram ensinados a crer, não a ver. Foram encorajados a obedecer, não a explorar. Assim, chegamos à conclusão inevitável e desconfortável: a verdade não foi perdida por acidente. Foi removida por conveniência. Conveniência política para um império que precisava de unidade. Conveniência eclesiástica para uma hierarquia que consolidava seu poder. Conveniência teológica
para uma doutrina que preferia a simplicidade à complexidade desconcertante da revelação primitiva. A Bíblia, que a maioria de nós conhece, não é a história completa, mas a versão editada, a edição do vencedor, sancionada por imperadores e comitês. A exclusão de livros como Enoque não foi um ato de discernimento espiritual, mas um ato de censura. Foi a escolha de apagar as estrelas mais distantes do mapa celestial para que os navegantes não se atrevessem a viajar para muito longe do porto seguro da ortodoxia. Chegamos agora ao ponto de ruptura, ao momento em que a história recuperada colide com a fé que nos foi ensinada, e a colisão é violenta o suficiente para abalar os alicerces de tudo o que acreditávamos ser verdade. Compreender os ensinamentos perdidos dos 40 dias não é apenas adicionar um apêndice curioso à sua Bíblia, é iniciar uma transformação fundamental na própria natureza da fé. É a transição sísmica de uma fé baseada em dogmas, em regras e credos formulados por concílios séculos após os fatos, para uma fé enraizada na gnose, no conhecimento experiencial e direto da realidade espiritual. De repente, a religião institucional, com suas hierarquias e liturgias, se revela como um mapa simplificado, enquanto a verdade original se apresenta como o território vasto, selvagem e infinitamente mais complexo que o mapa tentou representar e, em grande parte, esconder. Esta redescoberta transforma a oração de um monólogo de petição em um diálogo com um universo vivo. O mundo ao seu redor deixa de ser um palco material inerte, onde se desenrola o drama humano, e se revela como uma membrana vibrante entre dimensões. Os principados e potestades não são mais abstrações teológicas para o mal, mas nomes em um organograma de forças invisíveis que influenciam o nosso mundo. A fé deixa de ser a aceitação passiva de uma doutrina e se torna a percepção ativa de uma realidade mais profunda. É o despertar para o fato de que o reino de Deus não é um destino póstumo, mas uma dimensão coexistente, acessível aqui e agora, para aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você começa a entender que a batalha espiritual mencionada nas Escrituras não é uma metáfora, mas a verdadeira condição da existência. Com essa chave, a figura do próprio Jesus é radicalmente transformada. Ele não é mais apenas o professor de moralidade, o gentil pastor das parábolas, ou mesmo apenas o sacrifício redentor. Ele se revela como um mestre cosmologista, um guia para as realidades ocultas, um decodificador dos segredos da criação. Seus milagres não são mais quebras sobrenaturais da ordem natural, mas demonstrações da física superior do reino de Deus, invadindo a nossa. Sua missão não era simplesmente fundar uma nova religião para substituir a antiga. Era muito mais ambiciosa, muito mais profunda. A verdade é que Jesus não veio fundar uma religião, veio revelar a estrutura da realidade. Ele veio entregar à humanidade o manual de instruções do universo e o mapa para navegar suas dimensões visíveis e invisíveis. Imagine-se agora, após terminar este vídeo. O silêncio da sala parece diferente, carregado de um potencial desconhecido. Você se sente compelido a buscar, a ir além da superfície. Em seu navegador, você digita as palavras Livro de Enoque. Minutos depois, você está lendo as primeiras linhas de uma tradução, Palavras da Bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e justos que viverão no dia da tribulação. As palavras saltam da tela, antigas e, no entanto, eletricamente vivas. Você lê sobre os segredos dos relâmpagos e dos trovões, sobre as câmaras dos ventos, sobre as leis que governam as luminárias do céu. E então você percebe, com um arrepio na espinha, que o mundo espiritual é mais vasto, mais estranho e mais terrivelmente real do que qualquer sermão jamais lhe ensinou. Este conhecimento recuperado representa um desafio direto à autoridade monopolizada por qualquer instituição religiosa. Se a cosmologia completa está acessível, se os mapas do invisível podem ser estudados, então o crente deixa de ser uma ovelha passiva no rebanho e se torna um explorador, um arqueólogo espiritual. A necessidade de um intermediário entre você e o sagrado diminui drasticamente. Isso não é um chamado para a anarquia religiosa, mas para a soberania espiritual. É um convite para se reconectar com a fé dos apóstolos, uma fé de experiência direta, de revelação contínua e de confronto com as realidades do universo. É reivindicar o seu direito de primogenitura como um buscador da verdade, não apenas como um seguidor de tradições. O que foi removido da Bíblia não foram apenas histórias, foi o poder de entender a verdadeira natureza do mal, o poder de discernir as forças em jogo no mundo
e o poder de interagir com a realidade espiritual de uma forma informada e consciente. Ao removerem a cosmologia, removeram o contexto. E sem contexto, a mensagem se torna uma série de regras morais em vez de um guia de campo para a guerra cósmica. Restaurar esses textos é como encontrar o diário de bordo perdido de um capitão que já navegou pelos mares que agora enfrentamos. Ele nos diz onde estão os monstros, onde estão as correntes seguras e qual é o nosso destino final. Portanto, a grande virada narrativa não está no passado, em um concílio empoeirado do século IV. A verdadeira virada está acontecendo agora, dentro de você. A percepção de que a história que lhe contaram é incompleta não é o fim da sua fé, é o verdadeiro começo. É um convite para sair da biblioteca curada e entrar no arquivo vasto e proibido. É a chance de trocar a segurança de uma gaiola doutrinária pela liberdade perigosa, mas gloriosa, da verdade sem adornos. A questão que paira no ar não é mais o que a igreja escondeu, mas o que você fará com o tesouro que acaba de encontrar. E assim, retornamos ao ponto de partida, o silêncio ensurdecedor dos 40 dias. Mas agora, esse silêncio não é mais um vazio. Ele ressoa com o peso das palavras não ditas, das cosmologias apagadas, de um universo vibrante que foi achatado em um catecismo. A história oficial nos oferece um Cristo ressurreto que conforta e comissiona, mas a tradição etíope nos apresenta um mestre que revela, que arma seus seguidores com um conhecimento profundo sobre a natureza da realidade. A escolha, portanto, se torna brutalmente clara. Podemos permanecer no conforto do silêncio, aceitando a narrativa editada que nos foi legada, ou podemos ter a coragem de inclinar nossos ouvidos para os ecos que vêm das montanhas da Etiópia e nos perguntar que outras verdades foram consideradas perigosas demais para a nossa fé. A palavra heresia será sussurrada por aqueles que guardam os portões da ortodoxia. Eles dirão que estes textos são fantasiosos, corrompidos, perigosos. Mas considere este paradoxo. O que é mais herético? Buscar a totalidade da revelação de Cristo, mesmo que ela nos leve a territórios desconhecidos e desconfortáveis? Ou aceitar uma versão censurada da verdade, uma versão editada para servir aos propósitos de um império e ao conforto de uma instituição? Talvez a verdadeira heresia não seja questionar o cânone, mas a recusa em acreditar que Deus poderia ter revelado mais do que nos foi convenientemente permitido saber. Talvez o maior perigo não esteja nos livros que foram removidos, mas na complacência de nunca perguntar por quê. Este vídeo não lhe entregou todas as respostas. Ele não poderia, pois essa não é a sua função. Sua verdadeira função é entregar-lhe a pergunta e um mapa para a porta da biblioteca perdida. A jornada a partir daqui é sua, e somente sua. Não se trata de abandonar uma fé, mas de aprofundá-la, de buscar suas raízes mais antigas e selvagens. Trata-se de se tornar um teólogo em primeira pessoa, um arqueólogo da sua própria alma, desenterrando as camadas de tradição para encontrar a rocha viva da revelação original. A verdade não está esperando em um sermão de domingo, mas nos manuscritos empoeirados e nas traduções que aguardam o leitor corajoso o suficiente para virar a página. A partir de hoje, o mundo ao seu redor pode parecer o mesmo, mas a consciência de uma realidade paralela e invisível, agora fundamentada, muda tudo. Um vento súbito, um sonho estranho, uma sincronicidade inexplicável. Seriam apenas coincidências ou seriam ondulações daquele oceano invisível que Jesus descreveu? Olhar para o céu noturno deixa de ser um exercício de astronomia e se torna um ato de contemplação de reinos e hierarquias que Enoque testemunhou. A batalha diária contra os próprios demônios internos adquire uma nova e terrível literalidade. Viver com este conhecimento é viver com o véu ligeiramente levantado, permanentemente ciente de que o drama humano se desenrola em um palco muito maior e mais antigo do que a nossa ciência ou a nossa religião ousam admitir. Portanto, a questão final não é se a Bíblia etíope contém ou não a verdade. A questão é, por que a possibilidade de uma verdade maior nos assusta tanto? A Bíblia, em sua estante, não é o fim da revelação, é o início de um rastro de migalhas de pão que aponta para algo muito mais vasto. Durante séculos, fomos ensinados a não nos desviarmos do caminho, mas agora você sabe que o caminho continua muito além da cerca que construíram para nós. A pergunta que fica, a pergunta que irá assombrá-lo no silêncio da noite, é simples. Agora que você sabe que a porta não estava trancada, mas apenas fechada, você ousará girar a maçaneta? A luz que banha o Monte das Oliveiras
Não é a luz comum do amanhecer, é dourada, densa, como se o próprio ar estivesse impregnado da santidade e do mistério do homem sentado entre eles. Jesus não tem o halo de um santo pintado em um ícone. Em vez disso, uma quietude o envolve, a quietude de quem atravessou o último portão e voltou. Os 11 discípulos o cercam, não como seguidores de um mestre, mas como testemunhas de uma impossibilidade. O medo e a alegria travam uma batalha silenciosa em seus corações. É Tomé, o cético agora convencido pela ferida em sua mão, quem quebra o silêncio reverente. Sua voz é um sussurro rouco, carregado com o peso da perplexidade humana. Mestre, se ressuscitaste, se venceste o aguilhão final, por que a morte ainda ceifa no mundo? Por que ainda choramos em nossos túmulos? Jesus não se vira para ele. Seu olhar está fixo no horizonte, para além dos vales adormecidos da Judéia, como se estivesse vendo as próprias engrenagens do tempo e da eternidade. Uma brisa suave agita seus cabelos. Quando ele fala, sua voz não é de lamento, mas de clareza, a voz de um geógrafo descrevendo uma paisagem que só ele visitou. Por que a morte, Tomé? Não é o fim. É uma passagem, é uma porta de um quarto para outro. Enoque viu os lugares preparados para cada alma. Eu desci até eles. Eu caminhei pelos corredores do Sheol e anunciei a vitória. Libertei os que esperavam na promessa, os justos acorrentados pelas sombras, mas há julgamentos ainda por vir, e há portas que só se abrirão no tempo determinado. A revelação paira no ar, e os discípulos entendem que a ressurreição não foi um evento, mas o início de uma reordenação cósmica. Pedro, sempre impulsivo, inclina-se para a frente, seus olhos ardendo de curiosidade. E os anjos que caíram, Senhor? Aqueles de que os escritos antigos falam? Jesus finalmente volta seu olhar para o grupo, e em sua profundidade há uma tristeza antiga. Estão presos sob a terra, acorrentados na escuridão, aguardando o grande dia do juízo. Mas seus filhos, os espíritos dos Néfilim que morreram sem corpo, ainda vagam por este mundo, famintos e sedentos por um vaso para habitar. É por isso que eu vos envio. A vossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra o poder de Roma, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes deste mundo de trevas. Ele então pousa a mão sobre o ombro do jovem João. E você, João, escreverá o que viste e o que está por vir no Apocalipse, mas há coisas que você verá e não escreverá. Há segredos que apenas guardarás em teu coração, até que o tempo esteja completo. Um silêncio profundo cai sobre eles. O silêncio de homens que acabaram de receber as chaves, não de um reino terrestre, mas do próprio universo.